KR Entrevista. Oferecimento Sesc. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Recebemos hoje nos estúdios aqui da Clube uma amiga nossa também, né, Cabelo, de longa data e que faz um trabalho fantástico sobre saúde mental. E agora atuando mais no ambiente corporativo, né, Yara? Bom dia, bem-vinda. Que legal te receber aqui na Clube, Yara Urbani, para falar sobre saúde mental e todo esse trabalho que a Mente Saudável e Criativa, Yara Urbani, Mente Saudável e Criativa, desenvolve nesse ambiente corporativo. Já atendia crianças, famílias e agora também as empresas, Yara. Que legal. Bom dia, bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Yara, bom dia, bem-vinda também. Eu queria que tu me falasse um pouquinho, né? A comunidade conhece a Yara Urbani de longa data. Eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre arte e terapia, antes da gente ir para essa parte mais de mente saudável, criativa, trabalho com líderes, mas me conta um pouco da arte e terapia, né? Antes de tudo. Sim, a vida é interessante, né? Eu comecei a trabalhar aos 18 anos, quando eu fundei a Broker ali com a Anne, depois Secretaria de Turismo. O turismo me levou para os eventos turísticos culturais. Trabalhei também anos no desenvolvimento da parte criativa do Natal Luz. E então, há 30 anos já trabalhando com pessoas, desenvolvimento de pessoas e produtos turísticos. O que mais me encantava era ver como que as pessoas se transformavam quando elas acessavam o seu próprio potencial criativo. Seja dentro de uma empresa, na área do turismo, seja nos bastidores de um palco, seja recebendo as pessoas. Aquilo começou a me chamar muito a atenção. E no decorrer da vida, principalmente entre os bastidores dos eventos, eu via como acessar a sua arte, mas a arte de ser, e ter autoconfiança e fazer com que as suas habilidades e potências florescessem, aquelas pessoas, sejam crianças, adolescentes e adultos, se transformavam. E eu comecei a me apaixonar por isso. Com a maternidade, eu parei um pouco aquela loucura de fim de semana e noite com os eventos. E eu comecei a dar oficinas de criatividade para as crianças da periferia de Canela, através da Academia de Arte e Cultura, ali da Darte. E aquilo fez o meu olho brilhar. Eu digo, é isso que eu quero, né? Eu quero ajudar as pessoas a crescerem com uma mente emocional mais fortalecida, mais seguros de si e mostrando o que veio para dar ao mundo. Então, a arte terapia meio que caiu no meu colo. Não procurei, ela veio com uma intensidade muito forte. E aí sim, então eu mudei toda a carreira, fui para arte terapia. Fiz também uma especialização em neuropsicologia da arte, porque eu queria saber como que isso realmente tocava de uma forma mais profunda na parte cerebral, né? O que isso modificava, como que podia trabalhar de uma forma mais profunda. E aí eu fui trabalhando regulação emocional, neuroprodutividade agora. Estou mais dentro dessa área, porque com as crianças vieram as mães das crianças, e essas mães eram empresárias. Na pandemia me convidaram para ir para as empresas, né, falar muito com os funcionários para tentar levar aquela pandemia toda de uma forma mais leve. E com isso eu comecei a ir muito mais às empresas, voltei àquela Yara que eu dava os treinamentos nas empresas de capacitação dentro na área do desenvolvimento turístico, para agora para o desenvolvimento pessoal, independente da área que for. Que legal. E a saúde mental é um tema assim fundamental e que muitas vezes, né, estamos aí na correria do dia a dia e tal e não percebemos, não nos damos conta do quão isso é importante parar e dar aquela analisada, né? Peraí, tem coisa que a gente pode, né, aperfeiçoar. Como que é isso nesse ambiente corporativo e como que a arte terapia ajuda também a acessar essas questões que muitas vezes prejudicam, atrapalham, né, o dia a dia das pessoas e das empresas, né? Exato. É uma dor invisível, né, Léo? Se a gente tá com algum problema na visão, na audição, é fácil de notar. Sim. Mas os problemas emocionais a gente esconde, a gente vai usando nossas máscaras e vai levando do jeito que dá. Só que isso é que nem uma borrachinha.
A gente vai esticando, esticando, esticando. Depois de esticar demais, ela nunca mais volta ao seu normal e aí chega uma hora que arrebenta. Então, hoje nas empresas eu uso muito a arte-terapia por ser uma base para mim muito forte, mas não só isso, né? No decorrer aí dos últimos anos, eu venho me desenvolvendo muito nesse foco de saúde mental preventiva, porque eu brinco, né? Muitas vezes falam de saúde mental, não está falando da saúde, já está falando da doença. O Brasil hoje, infelizmente, ele está no topo do ranking dos países com maior número de ansiosos. Nos últimos anos, e eu estava vendo agora, de 2023 para 2024, teve um aumento de 64% dos números de afastamento das empresas no Brasil por problemas de saúde mental. No qual a ansiedade e a depressão são os mais altos picos. Então isso precisa ser dito. As pessoas precisam compreender que para ter uma empresa saudável, os colaboradores precisam estar saudáveis. E saudável não é só ir para academia, comer bem, é o todo, né? Corpo, mente e espírito, porque a gente é um ser integral. Não dá para separar a pessoa profissional com a pessoa pessoal, é um só. Sim. Então, a gente tem que olhar para isso, porque hoje a pandemia é sobre os problemas mentais, né? É um problema que afeta e reverbera no mundo todo. Só que a gente não precisa tratar a doença. A gente pode tratar a prevenção, trabalhar a prevenção, que é muito dentro da minha área, né? Eu venho... Então, nos últimos anos aí eu venho me desenvolvendo tanto na parte de neuroprodutividade, como que a gente usa essa nossa máquina geradora de ideias de uma forma com sucesso prolongado, não aquele sucesso imediato, mas sim como que eu posso gerenciar melhor a minha energia mental, corporal, né? Para não entrar aqui naquele brain fog, aquele cansaço mental que a gente não tem nem clareza das ideias. Até era sobre isso que era a minha pergunta, né? Porque muitas vezes a gente acha que o corpo tá bem, a gente tá descansado, mas a gente acorda e parece que não dormiu, né? E era esse ponto que eu ia... Desculpa te interromper, mas era exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Por que hoje cada vez mais as pessoas parecem cansadas, mesmo de repente dormindo 10 horas por dia? Vou te fazer uma pergunta. Quando tu para dar uma descansada, tu descansa o corpo, o que tu faz? Fica no celular procurando problema pra resolver. E a tua mente tá descansando? Não tá, né? Então, a gente vem com uma hiperaceleração mental. O nosso corpo, ele não desenvolveu tanto quanto a nossa mente. A gente não tem ainda, a nível de cérebro, essa capacidade de absorver tudo o tempo todo. Então, tem o Dr. Frederico Porto, que é ele é psiquiatra e nutrólogo. Eu gosto muito porque ele trabalha corpo e mente, né? E ele fala que as nossas avós, elas precisavam da energia de dar 15 braçadas para atravessar, digamos, uma piscina, como se representasse o dia com as tarefas. Hoje a gente precisa de 200 braçadas, só que a gente não para nadar e respirar, nadar e respirar. A gente vai numa forma acelerada, sem pausa, sem fôlego, e obviamente a gente não tem essa... Não tem como ter energia, né? E a outra questão que tu falou, a gente acorda cansado. Se fosse para escolher somente uma coisinha para cuidar, né? Um fator fundamental para ter atenção absoluta de tudo que a gente vê, né? Saúde, corpo, alimentação. O que vocês acham que a gente precisaria cuidar, focar como primeiro lugar? Eu acho que é a mente, né? Mas de prevenção. Preciso cuidar da minha saúde. O primeiro foco é começar pela sono. O sono. Antes da alimentação, é o sono. Antes da alimentação. O sono reparador, ele é fundamental porque é a hora que ele organiza toda a parte cognitiva, armazenamento de memória, organização, recarga da nossa energia. Só que o que a gente faz? A gente dorme cansado, acorda cansado. A gente dorme mal.
Então essa exaustão também é um dos fatores, claro, tô falando, né, só a pontinha do iceberg, é Até todo um porque tu só conjunto. pode dar um spoiler, né? As pessoas estão te ouvindo, querem entender, vão te achar. E aonde elas acham a Yara Urbani hoje? Hoje, bom, no Instagram é mais fácil, Claro. Yara.Urbani, né? No WhatsApp, que é o 54999057056 e o meu site, que é o yaraurbani.com.br. Eu queria que tu desse uma pincelada, eu sei que a gente tem tempo, né, Léo? Mas eu queria que desse uma pincelada nessa parte do treinamento de líderes, até porque hoje a gente tem a NR1, tem um monte de coisa envolvida e eu tava lendo o teu material, é muito legal, né, Yara? Porque tu trabalha com a ideia de que os líderes também precisam se cuidar, porque muitas vezes a gente tem a ideia de cuidar dos outros, né, às vezes, e não cuidam deles mesmos, né? Eu acho que isso é muito interessante também, né? Exatamente. Então, no ano passado eu comecei a dar muitas palestras para empresas e eventos. Eu gosto de trabalhar muito, então, a forma preventiva. Então, eu trago o como. Como manter a mente saudável. Como desbloquear a criatividade. E as empresas começaram a me trazer assim, era maravilhoso, foi ótimo para a empresa toda, para o colaborador. Só que a gente precisa dar continuidade nisso. Então, fiquei muito feliz, né? Esse retorno do trabalho. Eu digo, ok. Então, eu comecei a criar essa formação contínua para os líderes, com foco em criar uma cultura de bem-estar, criatividade e saúde mental, porque o líder, ele inspira a partir daquilo que ele se transforma. E o líder, ele precisa, de um lado, estar bem para poder inspirar as pessoas, e nisso casou com essa história, então, da NR1, né? Então, como eu falei, foram 64% os afastamentos do último ano sobre doença mental no trabalho. E aí, o Ministério da Saúde, a gente precisa regular e fazer com que as empresas também colaborem com essa mudança de cultura. Mas aí na semana passada, eu estava com 2 empresas já, trabalhando com os líderes, e ele disse, o que a gente faz com isso? As pessoas vêm, estão com problema, estou com 3 afastados, 2 depressivos, 1 com ansiedade. Eles veem, escutativa, o que eu faço com essa escuta? Bom, então, por isso eu trago conhecimento, trago ferramentas para eles poderem também organizarem a sua psique, né, o seu bem-estar, e ferramentas para que eles possam aplicar para as equipes. Eu brinco que eu sou a pedrinha, né? Eu jogo então essa provocação no lago para ir reverberando do líder para os colaboradores, dos colaboradores dentro de casa também para inspirar os seus filhos, ou na fila do supermercado, no trânsito, nas conversas de WhatsApp. Que legal. E assim vai expandindo, né? Enfim, esse alcance, né? É uma coisa fantástica. E olha, infelizmente a gente tem o nosso tempo já se esgotando, né? Mas pra gente fechar, uma consideração final para deixar assim, uma mensagem para as empresas que estão nos ouvindo, o empresário que entende que é hora de eu dar uma atenção especial para a saúde mental do meu colaborador. Que tipo de mensagem que a gente poderia deixar aí para esse empresário? Que a gente não pode só cuidar do corpo, a gente tem que cuidar da mente. Uma empresa saudável requer energia, e os colaboradores têm que ter conhecimento sobre como regular essa energia, né? Eu falo que é gestão de energia, do tempo e saúde mental. Como manter a alta performance sem burnout. O que eu entrego é ferramentas, os comos, dando muito conhecimento, embasamento científico, e uso técnicas da arte-terapia como ponte, porque conhecimento sem ação cai por terra. É necessário conhecimento onde toca o sentimento, e a arte é uma ponte incrível para trabalhar a mente racional com a mente emocional, e aí a gente consegue gerar uma transformação. Nós precisamos olhar para essas dores invisíveis se a gente quer fazer a diferença, e nós trabalhamos com hospitalidade, a maioria das empresas aqui. A gente só entrega o outro a partir daquilo que nós temos dentro. Nós precisamos olhar para dentro. Excelente. Baita mensagem pra gente fechar o nosso bate-papo de hoje. Portas sempre abertas, quando quiser voltar, era pra trazer novas ferramentas, novas modalidades, enfim, da arte-terapia que tu estás aplicando nas empresas. Tem muito assunto, pelo jeito. Sem dúvida. Vai poder voltar sempre que quiser. Muito obrigado, Yara. Muito obrigado, e um excelente dia pra nós. Obrigado. A gente vai pro rápido intervalo. Na sequência, o pessoal do Pêndulo lá do Caracol já estão aí pra gente falar dessa novidade, a instalação do Pêndulo lá do Mirante do Caracol, da Cascata do Caracol. Grande Jornal Regional.